Fala aí pessoal, beleza? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai fazer o primeiro resumão aí da parte de cinemática, tá? Então eu organizei dessa forma, ó, cada um daqueles tópicos que a gente viu lá na estatística de assuntos que mais caem, né? Eu chamei o primeiro tópico de mecânica, então eu tô chamando ele de 1.0 e cada tópico dentro da mecânica eu vou colocar como um subitem, né? Então cinemática é 1.1, tá? Não devo escrever muito aqui para fazer um vídeo mais rápido. E aí eu vou comentar bastante sobre cada tópico que está aqui, né? Inclusive, dessa forma, se você quiser colocar esse vídeo como áudio, você pode utilizar ele como podcast, né? Então você bota esse áudio aí para ouvir, vai ouvindo minha voz, eu vou comentando as coisas, né? Então eu não devo escrever muito aqui não, tá? Só na parte de gráficos lá embaixo, na parte de movimento uniforme, certo? Que eu devo escrever mais alguma coisa, beleza? Então vamos lá, ó. Resumão da cinemática de tudo que você precisa saber, ó. Beleza? Então, ó. Primeiro tópico, referencial, né? Então, ó, no referencial, certo? O que vem a ser um referencial? O referencial ele é um corpo, né, ou um local que se usa para verificar a posição de um móvel, né? Então a gente entende aí que tudo que a gente der como ponto, certo? Para poder localizar algo, a gente chama isso de referencial, certo? A gente, para poder verificar a posição de um móvel, a gente tem que utilizar uma referência, né? Um referencial. Exatamente como você faz quando você está na rua e pede para alguém te encontrar, né? E aí você fala, ó, estou em frente a uma farmácia, estou em frente ao curso, estou em frente ao Montovani, estou em frente ao supermercado X, Y, né? Então você está dando um referencial para que a outra pessoa, né, possa verificar a sua posição, tá certo? Na física isso é muito importante, claro que não desse jeito usual que a gente vê no cotidiano, mas o referencial, esse conceito é muito importante, até para você entender o próximo tópico, né, que é, ó, repouso ou movimento, certo? Então, por exemplo, quando é que você diz que um corpo está em repouso ou quando ele está em movimento, né? Então essa é uma pergunta muito importante dentro da física. Por quê? Porque você não pode afirmar que um corpo está em repouso ou em movimento se você não disser pra gente de qual é o ponto de vista, qual é o ponto de observação, ou seja, qual é o seu referencial, né? Então, ó, a resposta seria depende, né? Quando é que um corpo está em repouso, quando é que ele está em movimento, a resposta depende do referencial. Então, dependendo do ponto onde você observa, esse corpo está em repouso ou esse corpo está em movimento. Eu gosto de utilizar sempre um exemplo, né, de quando você está dentro de um ônibus. Embora você saiba que o ônibus ele possui um movimento, ele estará se movimentando, né? Mas do seu ponto de vista, sentado lá dentro do banco, né? Sentado no banco, quando você olha para o seu colega que está ao seu lado, né? Do seu ponto de vista, esse colega está em repouso ou em movimento? Do seu ponto de vista, esse colega está em repouso, né? Agora, quando você olha para fora, pela janela, você vê um poste. Do seu ponto de vista, quem passa pela janela é o poste. Certo? Então todo o teu campo visual de dentro do ônibus é de objetos e pessoas em repouso, e quando você olha para fora, quem está em movimento é o poste, certo? Então, dependendo do seu referencial, no caso de dentro do ônibus, as coisas que estão do lado de fora estarão em movimento, mesmo que seja um poste, e as coisas que estão dentro do ônibus estarão em repouso, beleza? E o contrário é até mais simples você observar, né? Se você está parado no poste, você vai ver o ônibus passando, então para você, do seu ponto de vista, o poste estará em repouso e o ônibus estará em movimento, ok? Então tudo depende do seu referencial e do conceito de referencial, tá certo? Um próximo tópico que nós temos aí para mencionar é o de trajetória, certo? Então, a trajetória ela vai ser o caminho percorrido pelo objeto móvel, né? E a trajetória ela vai ser mais um tópico que vai depender do referencial, tá? Essa trajetória ela pode ser retilínea ou pode ser curvilínea, certo? Se essa trajetória for curvilínea, ela pode ser uma trajetória circular, parabólica ou hiperbólica, tá? Então, dependendo do seu ponto de vista, né, do ponto de observação ou do seu referencial, essa trajetória do corpo que está em movimento, ele pode ser uma trajetória circular, né? Ela pode ser uma trajetória parabólica ou hiperbólica, beleza? Só para você ter um exemplo aí, toda vez que há um lançamento oblíquo, né, nós temos aí uma parábola, certo? Então imagina aí um jogador de futebol cruzando uma bola de um lado ao outro do campo, né? Ou então
um jogador de basquete quando ele arremessa a bola para a cesta. Você tem uma trajetória, você visualiza a trajetória que a bola faz no ar, né? Então a esse desenho que eu me refiro a você ter um formato circular ou parabólico. Nesses casos de lançamento, nós temos aí um formato parabólico, tá certo? E aí nós temos aí, ó, o nosso próximo tópico, que seria o seguinte, ó. Sabendo-se que é referencial, repouso, movimento e trajetória, nós começamos a ver aí, estudar o movimento dos corpos, né? E o primeiro deles é em relação à trajetória, que está interligado, né? Que é a diferença entre distância e deslocamento, tá? Comumente a gente vai ver aí, ó, o que a gente está chamando de delta S ou variação do espaço, né? Isso está diretamente ligado à distância e deslocamento. A variação do espaço, certo? E lembrando aí que toda vez que tiver esse símbolo delta, né, você vai ter aí, ó, é o ponto final menos o ponto inicial, certo? Então, a distância, ela seria o total percorrido por um móvel, certo? Enquanto que o deslocamento, ele vai ser diferente, né? O deslocamento ele vai ser o ponto de onde você começou menos o ponto o ponto onde você foi até o ponto, menos o ponto onde você começou, né? O deslocamento propriamente dito ele vai ser essa variação do espaço aqui, tá? Já a distância, né? Ela pode ser considerada a distância total percorrida. Então a gente chegou a ver em sala de aula que embora o corpo tenha se deslocado, né? E ele tenha tido um deslocamento zero, né, porque ele começou num ponto e terminou no mesmo ponto, a distância total percorrida pelo móvel ela não vai ser zero, né, ela vai ter um valor específico, beleza? Tranquilo? Então, passando aí rapidamente só para exemplificar isso, para você perceber como esses três tópicos, né, referencial, repouso, trajetória, distâncias e deslocamento, eles estão diretamente interligados, beleza? Sendo assim, né, o próximo tópico que a gente tem para falar é sobre velocidade, a velocidade escalar e a velocidade instantânea, né? A gente lembra aí daquela equação clássica, né, onde a velocidade ela vai ser igual à variação do espaço dividida pela variação do tempo, certo? Ou como você pode preferir também, ó, a gente tem aquele macetinho lá onde você faz um triângulo, né? E aí você coloca espaço em cima, velocidade e tempo embaixo, e que a gente chama também de método sorvete, né? E aí se você quiser calcular o espaço, você bloqueia aqui o símbolo do espaço, vai sobrar só a velocidade e tempo. Se você quiser calcular a velocidade, você tem espaço sobre o tempo. Se você quiser calcular o tempo, você tem aí espaço sobre velocidade, né? Então, essa velocidade, né, ela traduz a rapidez do movimento, beleza? Essa primeira velocidade aqui, ó, né, é a velocidade média, tá? É a velocidade escalar média, tá certo? Ela é média porque ela vai ser ponderada com o tempo das velocidades que o móvel possui, tá certo? Qual é a diferença dessa velocidade para a velocidade instantânea? A velocidade instantânea ela é uma velocidade em cada instante, certo? Então, por exemplo, nessa velocidade média, eu vou pegar a diferença entre dois pontos, né? Devido a esse valor aqui de delta, né? Devido a esse deltazinho aqui, ó, eu vou pegar o valor entre dois pontos, vou pegar a diferença, né? Vou pegar a diferença entre dois pontos, né? O ponto final menos o ponto inicial. Então, eu vou ter uma média desses dois pontos, né? Já a instantânea não, eu vou dar um ponto específico, né? Um instante específico, eu quero a velocidade no ponto de 3 segundos, certo? Então essa vai ser a diferença, embora você calcule da mesma forma, tá certo? Então basicamente eu poderia dizer que a velocidade instantânea ela não vai ter o valor de delta, né? Ela vai ser o valor do espaço naquele tempo específico, ok? Dando prosseguimento, nós temos aí a aceleração, né? Tá certo? Nós temos aí a aceleração escalar, onde você tem aí a aceleração média, né? A aceleração escalar, ela vai ser, ó, igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá? Só para complementar aqui, antes que eu esqueça, a unidade da velocidade vai ser metros por segundo, tá bom? Porque o espaço vai ser dado em metros e o tempo vai ser dado em segundos, tá? Já na aceleração média, você vai ter aí a unidade de metros por segundo ao quadrado. Ora, mas por quê? Porque como a unidade da velocidade é metros por segundo e o tempo vai ser segundo, então quando eu fizer aqui a operação, ó, metros dividido por segundo vezes
1 dividido por segundo, porque esse segundo aqui vai ser uma fração, né? Então nós temos aí que a nossa aceleração é metros vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado, certo? Então a nossa aceleração, como é uma aceleração escalar, né, a gente não está considerando vetores aqui, então a gente chama aí de aceleração escalar, velocidade escalar. Ela vai ser a variação da velocidade em função do tempo, ok? Essas duas contas, elas são muito importantes, tá? Mais pra frente aí, principalmente no movimento uniforme e um movimento uniformemente variado, tá certo? Bom, sabendo da velocidade e da aceleração, nós temos aí, ó, a classificação dos movimentos, tá? Quais são os tipos de movimento que o corpo pode ter? Essa classificação é importante justamente para você compreender o formato dos gráficos, né? Então, na classificação dos movimentos, você tem um movimento que ele pode ser um movimento progressivo, certo? Que é quando aí você tem o veículo, né? Você tem um marco zero, certo? E aí o nosso veículo, ó, ele está se afastando do ponto zero. Então esse aqui é um movimento que a gente chama de progressivo, certo? Nesse movimento progressivo, o objeto móvel, né, eu desenhei o valor aqui do carro, ele vai estar se afastando do ponto zero. Então isso vai significar que a variação do espaço ela vai ser maior do que zero. Consequentemente, você vai ter uma velocidade maior do que zero também, tá? Esse movimento progressivo, ele pode ser um movimento progressivo acelerado, né? Ou seja, ele tinha uma velocidade baixa, depois ficou com uma velocidade com um valor maior, certo? E ele pode ser um movimento progressivo retardado, né? Que é quando o corpo ele tem uma velocidade com um módulo grande e depois esse módulo diminui ao longo dessa progressividade, dessa progressão de percurso, tá certo? Um outro movimento que nós temos é o movimento regressivo, certo? Então se a gente pegar aí a mesma trajetória com o marco zero, tá certo? Isso vai significar que o nosso veículo ele está indo agora, ó, de encontro. Ele está indo agora, ó, de encontro ao marco zero, né? Então isso aqui é o que a gente chama de movimento regressivo, tá? Regressivo, ou tem um outro nome feio que é o retrógrado. Tá certo? Isso vai significar, ó, que a variação do espaço ela vai ser menor do que zero e, consequentemente, você vai ter um valor de velocidade negativa, né? Uma velocidade menor do que zero. Então, toda vez que você encontrar uma velocidade positiva, significa que o movimento é progressivo. Quando a sua velocidade der um valor negativo, significa que o movimento é regressivo ou retrógrado, tá? O móvel está indo em direção ao marco zero, tá ok? Beleza, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Deixa aí nos seus comentários, tá certo? Então, continuando, ó. Movimento uniforme, função horária da posição, tá? As principais características do movimento uniforme são o seguinte, ó. O movimento uniforme significa que a velocidade ela é igual, ou seja, a velocidade ela será constante, certo? Ela nunca muda na trajetória do tempo. Isso significa que a aceleração ela vai ser igual a zero, tá? Ela vai ser nula. Ok? A maior consequência disso é que o móvel anda distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá? O movimento uniforme ele pode ser retilíneo ou ele pode ser circular, tá ok? E nós temos aí que o deslocamento, né, ou a variação do espaço, ela vai ser diretamente proporcional à variação do tempo. Ou seja, se eu duplicar o tempo, eu vou estar duplicando o espaço. Se eu triplicar o tempo, eu vou estar triplicando o espaço e assim por diante. Tá certo? Então, ó, nós temos aqui a função horária da posição para o movimento uniforme, né, que vai representar esses gráficos. Tá certo? E aí a gente pode lembrar do seguinte, ó, como é que é a função horária? Ó? Vamos botar aqui de lilás. A função horária, ó, ela vai representar exatamente uma função do primeiro grau. Tá? Então você tem aí, ó, que o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então observa como ela tem a ver com a função do primeiro grau, ó. O espaço, na verdade, vai ser o valor de y, é o eixo y, né, como você pode observar, certo? O espaço inicial, ele vai ser o nosso
coeficiente linear, certo? Exatamente o ponto onde o gráfico encosta no eixo Y. Então, ó, você tem aqui, ó, um espaço inicial. Deixa eu botar aqui no gráfico, ó. Você vai ter aqui, ó, S0, certo? Você vai ter aqui S0, que é o espaço inicial, e você vai ter aqui de lilás um S0, tá? A nossa velocidade, né, ela vai ser o nosso coeficiente angular, tá? Que vai ser quem? Vai ser o A. E o tempo é o eixo X, certo? Que eu botei aqui T, mas é o X, ok? Então você repara, ó, o espaço é o eixo Y, coeficiente linear é o espaço inicial, velocidade é o coeficiente angular e o eixo X vai ser o tempo, tá certo? Então, ó, nós temos nesse gráfico aqui da esquerda 3 gráficos representados numa mesma coordenada cartesiana, né? Esse gráfico aí, ele representa um movimento progressivo, tá? Então eu vou botar aqui embaixo, ó, movimento progressivo, ok? O que significa que esses 3 gráficos representam uma velocidade maior do que zero, tá? Nós temos aqui para o gráfico vermelho uma variação, um espaço inicial maior do que zero, tá? No gráfico azul nós temos aqui um espaço inicial igual a zero, certo? E na nossa linha roxa nós temos aqui um espaço inicial negativo, menor do que zero, tá certo? O espaço inicial aí é o ponto de origem, né? Por isso que a gente representa com essa bolinha que significa tempo zero, ok? Então, ó, lembra, essa inclinação do gráfico, ela vai representar aí a velocidade do corpo, tá? Quanto mais inclinado estiver o gráfico, a linha, né, essa reta, quanto mais inclinada a reta estiver, maior vai ser a velocidade do corpo, tá certo? Então você pode inclusive comparar 2 retas, né? A reta mais inclinada vai ser a do corpo que tiver a maior velocidade, ok? Já esse gráfico aqui da direita, ela também representa um movimento, só que aqui, ó, a gente vai ter um movimento regressivo, tá? Esse gráfico da direita, ela vai representar um movimento regressivo. Se você estiver ouvindo essa videoaula aqui com fone de ouvido sem ver a tela, dá uma olhadinha na tela aqui para você poder observar como é que é o gráfico. Então aqui, ó, a velocidade ela vai ser negativa, menor do que zero, certo? E aí nós temos aqui novamente, ó, o ponto inicial. Esse gráfico vermelho vai representar um espaço inicial maior do que zero, certo? Esse ponto azul vai representar o espaço inicial igual a zero. E esse ponto lilás vai representar o espaço inicial menor do que zero, tá ok? Então nós temos aí, ó, 2 gráficos. Na verdade, nós temos 6 gráficos, né? Os gráficos da esquerda são para movimentos progressivos e os gráficos da direita são movimentos regressivos. Como se trata de uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta, certo? Que a velocidade vai ser constante, ok? Perguntas, dúvidas, curiosidades, senhores? Deixe aí nos comentários, tá certo? Então, vamos prosseguir. Movimento uniforme tá dominado, hein? Velocidade constante, aceleração nula, certo? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade, o próximo tópico é o movimento uniformemente variado, tá certo? Que nesse caso ela vai ter uma função horária da velocidade. Você repara, ó, que nesses 2 gráficos aí que eu coloquei, esse gráfico agora ele vai ser velocidade versus o tempo, tá? No movimento uniforme, o gráfico, ora, repara só, é espaço versus o tempo, né? E aqui vai ser, ó, velocidade versus o tempo, beleza? Então essa vai ser a diferença, mas você também terá, né, para a função horária da velocidade, você também terá esses gráficos que serão uma reta, certo? Então, ó, no movimento uniformemente variado, quem varia vai ser a velocidade, tá? A velocidade vai variar de forma uniforme, beleza? Então você não vai ter uma velocidade constante igual no movimento uniforme, tá certo? A velocidade ela vai variar, beleza? Então a velocidade sempre será, não será constante, né? Velocidade, ó, não é constante, certo? E
quem vai ser constante nesse caso vai ser a aceleração, tá? A aceleração vai ser constante, beleza? Tranquilidade? Certo? No movimento uniforme, eu percorro as mesmas distâncias em um mesmo intervalo de tempo. No movimento uniformemente variado, isso não acontece. Por quê? Porque você vai ter uma aceleração constante, certo? Então, ó, esse gráfico aqui, cada reta, né, a reta desse gráfico, ela vai representar a aceleração, tá? Então, ó, se a gente fizer aqui a função horária da velocidade, certo? Ela vai ficar da seguinte forma, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui de vermelho. Você vai ter aqui, ó, que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, certo? Mais a aceleração vezes o tempo. Você percebe como ela é parecida com a função horária da posição do movimento uniforme? Então, se você colocar aqui, ó, você repara que as retas representam a função do primeiro grau e você tem a função do primeiro grau aqui também, ó. No eixo Y, você tem a velocidade, certo? O coeficiente linear vai ser o B, vai ser a velocidade inicial, né? O coeficiente angular, nesse caso aqui, ó, vai ser o A de aceleração, certo? E no eixo X você vai ter o tempo, tá certo? Então repara só, ó, você tem aqui, ó, eixo Y, coeficiente linear, coeficiente angular e no eixo X o tempo, tá? Então, ó, como o coeficiente angular é a aceleração, cada reta dessa implica num grau de aceleração, tá? E aí, ó, para o eixo, nesse primeiro gráfico aqui da esquerda, nós temos a representação para uma aceleração maior do que zero, tá? Então você tem aí, ó, como o coeficiente linear é exatamente o ponto onde o gráfico encosta, então nós temos aqui, ó, V0, então isso aqui, ó, é uma velocidade inicial maior do que zero, certo? Nós vamos ter aqui, ó, para o gráfico azul, uma velocidade inicial igual a zero. Nós vamos ter aqui, para o gráfico lilás, uma velocidade inicial negativa, menor do que zero, tá certo? Então esse gráfico da esquerda representa uma aceleração positiva, né? Onde nós teremos aí as retas referentes à função horária da velocidade. Então no gráfico da direita vai ser o oposto, né? Nós temos aí aceleração negativa, aceleração menor do que zero, tá? Então, ó, mesmo esquema. Para o gráfico vermelho, você tem aí, ó, V0, uma velocidade que parte do ponto maior do que zero, certo? Você vai ter aí no azul a velocidade inicial, que vai ser a velocidade inicial igual a zero, e na parte lilás, você vai ter a velocidade inicial, que vai ser a velocidade inicial menor do que zero, ok? Tranquilo? Então lembrando, a inclinação do gráfico representa a aceleração, tá? No movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, a inclinação representa a velocidade, ok? Se por um acaso você tiver um gráfico parecido com esse que aqui está, certo? Esse que a gente está vendo aqui, ó, aqui embaixo, eu vou ter aqui velocidade em função do tempo. É possível, você repara que eu tenho uma única reta e essa reta formou uma forma geométrica, né? Eu tenho aqui um gráfico, eu tenho aqui uma forma geométrica que é um trapézio, né? Onde eu vou ter aqui o ponto da velocidade inicial, né? Vou ter o ponto da velocidade inicial e a velocidade final vai ser aqui. Então se eu quiser calcular a variação do espaço, né, a variação do deslocamento aqui, né, através desse gráfico, eu só tiver esse gráfico para poder representar isso, basta eu calcular a área dessa forma geométrica, tá certo? Então, como o formato é um trapézio, né, você observa o seguinte, ó, desse ponto a esse ponto, eu vou ter aqui a minha base maior, né, desse ponto aqui, ó, eu vou ter a minha base menor, e essa parte aqui vai ser a altura, tá? No caso a gente está vendo esse trapézio aqui de lado, né? Ele está aqui em pé, né? Se eu pegar e virar ele assim, ó, a gente vai ter um formato do trapézio mais convencional. Então dá para você observar que aqui é a base maior, que aqui é a base menor e aqui vai ser a altura, certo? Se a gente transferir isso para a área do trapézio, né? Você lembra aí que a área do trapézio, ela vai ser igual a base maior mais base menor, certo? Vezes a altura dividido por 2. Se a gente converter isso para as grandezas físicas, a gente vai ter, ó, que o ΔS, certo? Que o ΔS, ele vai ser igual a velocidade, que é a base maior, mais a base menor, que vai ser a velocidade inicial,
certo? Vezes a altura, que vai ser o tempo, dividido por 2. Tá ok? Então, no tocante a isso aí, essa é a variação de espaço para um gráfico de movimento uniformemente variado, tá? Nessa vibe, nós temos aqui, ó, uma equação muito interessante, que é a equação de Torricelli, tá? O interessante dessa equação de Torricelli é que você também é mais uma equação para calcular a velocidade, né? E ela é uma equação que ela não precisa do tempo. Então, ó, você tem a velocidade final ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, certo? Mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, né? Ou deslocamento, certo? Então, você tem uma maneira aí de calcular a velocidade do corpo sem considerar o tempo, certo? Você observa aí que você não tem a variável tempo nessa equação, beleza? Então tá aí mais uma equação que a gente pode utilizar para calcular a velocidade, tá? Agora, ó, nós temos a função horária da posição no movimento uniformemente variado. E aí qual é a diferença dela? Porque assim, como o gráfico vai representar uma aceleração, né? E essa aceleração ela é constante, ou seja, a velocidade ela vai variar ao longo do tempo, né? Então você tem um valor aí de aceleração que aumenta, certo? Esses gráficos, elas representam, né, o que eu chamei em sala de aula da equação do diabo, né? Então você tem aí uma função do segundo grau, por isso que você tem essas duas parábolas, tá certo? Então, à nossa esquerda nós temos aí o gráfico para uma aceleração constante e à nossa direita nós temos aí um gráfico para a aceleração negativa, né? A aceleração negativa na direita e a aceleração positiva na esquerda, ambas constantes, né? Então, ó, a equação da função horária da posição, certo? No movimento uniformemente variado, ela vai ter a seguinte cara, ó. Eu posso chamar isso aqui, ó, se eu falar aqui, ó, deslocamento vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, né, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Então você lembra lá que eu falei da equação de Deus, que era Deus vê tudo, né? Vou até colocar aqui, ó, Deus é igual a velocidade vezes o tempo, Deus vê tudo, é o deslocamento, né? Então nessa aqui eu chamo de equação do diabo, porque o diabo vê também, mais meio atrapalhado, certo? Então esse deslocamento aqui nada mais é do que o ΔS, tá? Certo? Então, ó, eu posso escrever isso como sendo, ó, espaço final é igual ao espaço inicial, certo? Mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Nesse formato você consegue visualizar melhor a equação do segundo grau, né? Só que ela está de trás para frente, né? O termo independente é o espaço inicial, o bx é o v0t e o ax ao quadrado vai ser o at, certo? Então, ó, vamos escrever aqui embaixo, só para você fazer a analogia, ó, o espaço vai ser o y, certo? Aqui você vai ter o termo independente mais bx mais ax ao quadrado. Certo? Então você repara, ó, você tem aqui, ó, o eixo y, certo? Você vai ter aqui, ó, o coeficiente linear com o eixo x sendo o tempo. Você que tem aqui o termo independente que é o c, e você tem aqui, ó, o ax ao quadrado que vai ser a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então você tem aqui à sua esquerda um gráfico de aceleração positiva, certo? Nesse primeiro trecho aqui, ó, você vai ter a representação de uma velocidade menor do que zero, né? Então uma velocidade negativa, ok? E na lado direito você vai ter aqui uma velocidade maior do que zero, tá? Eu digo assim, se você pegar esse eixo aqui dividindo o gráfico, tá? E aqui você vai ter uma velocidade positiva, tá certo? Esse ponto aqui, ó, ele vai ser o ponto onde a velocidade é exatamente igual a zero, tá certo? No gráfico da direita, as coisas vão se inverter, né? Aqui, só voltando aqui para lembrar, no gráfico da esquerda, você tem aqui um movimento retardado, tá? E aqui você vai ter um movimento acelerado. Beleza? No gráfico da direita,
né, você também vai ter um retardado e um acelerado. Então o retardado vai ser aqui e o acelerado aqui. Tá certo? Só que aqui, ó, você vai ter uma aceleração negativa, o que significa uma velocidade positiva, né? E aqui você vai ter uma aceleração, uma velocidade negativa. Tá certo? Beleza? Aqui a aceleração cai, aqui a aceleração sobe, tá? Então a aceleração positiva nesse canto. Beleza? Tranquilo? Perdão, aqui tudo vai ser negativo, tá? Tudo negativo. Aqui, assim como no lado de cá, é tudo positivo, né? São aceleração positiva e aceleração negativa. Tá certo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades, deixa aí nos seus comentários, ok? Então, ó, resumão Pica Master das Galáxias Super Saiyajin. Como é que eu uso cada equação? Muito simples, ó. Se liga. Nessa equação número 1 aqui, que é a equação do diabo, ó. Deslocamento é igual a velocidade, o diabo vê também, mas meio atrapalhado, né? Deslocamento é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Quando o enunciado falar sobre deslocamento e falar sobre tempo, né, ele tiver essas duas variáveis, você sabe que vai ter que usar esse problema, essa equação aqui, tá? A equação número 1. Quando o enunciado ele falar sobre velocidade final e tempo, né, você sabe que vai ter que utilizar essa daqui, que é a função horária da velocidade, beleza? Quando o enunciado não te der tempo algum e pedir para você calcular a velocidade, né, ele não está te dando tempo algum, aí você sabe que vai ter que utilizar a equação de Torricelli, tá? Claro que você não pode riscar da sua carta a velocidade do movimento uniforme, né, que é espaço sobre tempo, certo? E nem você pode desconsiderar a função horária da posição, certo? Claro, isso aí vai ficar a teu julgamento, né? Você tem aqui a aceleração também, que você também pode utilizar, né? Isso vai ficar a teu julgamento em função da tua experiência com os exercícios que você resolveu, tá? Você tem que identificar quando que o movimento é uniforme e quando que o movimento é uniformemente variado, tá certo? Aí é só você e Deus aí observando os problemas, resolvendo muito exercício para você ter mais experiência e conseguir identificar a diferença de cada um, né? Você aplicar cada uma dessas equações com base no que eu estou falando, tá certo? Beleza, pessoal? Então, senhores, por enquanto é só, né? Fica atento aí pro próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre as leis de Newton, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, obrigado por serem essas pessoas maravilhosas e tchau!